Bora aprender a fazer comigo esse kimono de crochê super elegante que dá para utilizar em diferentes looks? Bom, para esse tutorial eu trouxe uma forma um pouco diferente para vocês entenderem como é que é a essência dessa receita. Então eu trouxe a receita aqui recortada em papel para vocês visualizarem melhor. Basicamente esse kimono, a base dele é um retângulo bem grande. E esse retângulo, ele verticalmente é dividido em 3 partes e horizontalmente dividido em 2 partes. Bom, essa divisão em vertical, a gente tem as 2 pontas aí que eu tô indicando, como as partes da frente do nosso kimono e o meio, a parte das costas. E na divisão horizontal, a gente tem a parte da base e a parte de cima, que é essa linha que eu tô indicando aí, onde a gente vai ter 2 quadrados e um retângulo bem grande, que é onde a gente vai ter o espaçamento para colocar a nossa manga. Mas eu vou explicar melhor no decorrer da receita. E as mangas, elas são também retângulos, só que numa proporção um pouco menor. Então, para essa receita, a gente vai começar pela base do nosso kimono. De material, eu tô utilizando a linha Anne natural da Círculo e a agulha de 4,5 milímetros. Esse kimono que eu tô fazendo é um tamanho M, e para o tamanho M a gente vai precisar fazer 175 correntinhas. Caso você queira um tamanho P, vocês vão diminuir aí de 15 a 20 correntinhas, e caso você queira um tamanho G, vocês vão aumentar de 15 a 20 correntinhas. Isso porque o estilo desse kimono é um estilo oversize, então ele vai ficar um pouco maior mesmo do tamanho, independente se ele seja P, M ou G. Essa receita ela é toda feita em pontos altos, então após vocês fazerem 175 correntinhas, vocês vão subir mais 3 correntinhas para a gente ter lá o tamanho já do nosso primeiro ponto alto. Feito as 3 correntinhas, a gente já vai laçar a nossa agulha para começar a fazer o nosso ponto alto. Então eu conto as 3 primeiras correntinhas que a gente fez e na quarta a gente vai fazer o seguinte: ao invés de fazer o nosso ponto alto na nossa carreira, como a gente normalmente faz na correntinha, a gente vai virar a nossa correntinha e aí vai ter uma linhazinha que ela fica meio que no meio dessa correntinha, na parte de trás da correntinha. E é nela que a gente vai subir o nosso ponto alto. Eu vou repetir esse processo para vocês entenderem melhor, porque eu sei que fica um pouco confuso. Então, eu vou dar um zoomzão para vocês visualizarem melhor. Eu dei aqui o zoom e aí a gente tem aqui, né, a nossa carreira de correntinhas normalmente como a gente faz. Então, a gente vai virar essas correntinhas e tá vendo que tem uma linhazinha no meio, tem 2 pernas nas extremidades e uma perninha no meio dessa correntinha. Vai ser ela que a gente vai inserir a nossa agulha dentro dela e vai puxar a nossa linha para dentro para poder fazer o nosso ponto alto. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreira de correntinhas, sempre pegando nessa laçada, né, nessa linha que tá no meio dessas correntinhas na parte do avesso. Trabalhando os pontos altos assim, a gente vai ter um acabamento bem melhor nessa parte de base, porque vai parecer como que essa correntinha fosse a forma como fica quando a gente sobe os pontos, né? Aquela carreira de base. Então, a gente vai subir esses pontos altos até o final da nossa carreira, né? Das 175 correntinhas. Então, a gente vai subir depois 3 correntinhas, virar o nosso trabalho, pular aquele primeiro ponto para deixar retinho o nosso trabalho. E no segundo, inserir o nosso ponto alto e trabalhar também nessa segunda carreira, pontos altos em toda a carreira de base, até o finalzinho. Ao total, a gente vai fazer 65 carreiras de pontos altos em cima dessas 175 pontos altos. Após fazer 65 carreiras de pontos altos, a gente já vai ter a nossa primeira base do nosso kimono. E aí, agora a gente vai fazer o topo do nosso kimono, que é essa divisão de 2 quadradinhos e o retângulo grande, que é essa abertura onde a gente coloca e prende a nossa mão. A gente vai começar por esse primeiro quadrado da ponta aí. A gente vai precisar contar 40 pontos altos para poder subir as carreiras ali. Então, para isso, a gente vai precisar marcadores e aí contar os 40 pontos altos e botar esse marcador e começar a subir a nossa carreira de pontos altos até esse marcador. Então, eu vim aqui com a minha agulha, peguei a minha linha e aí eu vou subir as 3 correntinhas nessa parte e fazer pontos altos em cada ponto de base até chegar no último ponto, que é onde está o marcador, para a gente começar a subir mais carreiras dentro, né, em cima dessa primeira carreira de base que a gente fez. Então, subi mais 3 correntinhas, virei o meu trabalho e voltei a fazer pontos altos nessa
carreira de base. É bem tranquilo de entender como é que funciona. Então, no total, a gente vai fazer uma quantidade de 22 carreiras de pontos altos. Após isso, a gente já vai vir para outra ponta e fazer a mesma coisa. Contar os 40 pontos e subir 22 carreiras de pontos altos em cima desses 40 pontos. Após fazer essas duas pontas, a gente vai vir para o meio, que é esse retângulo grande ali. A gente vai fazer o quê? A gente vai pular onde está o marcador que a gente subiu as nossas carreiras e vai fazer pontos altos até chegar no último ponto antes desse outro marcador da outra ponta. E subir 22 carreiras também. Essa parte eu não vou fazer com vocês, então já vou trazer aqui ela toda pronta. Vim com ela toda pronta e já deixei os marcadores certinhos nos 40 pontos desse retângulozão que a gente fez, né? Eu contei ali os 40 pontos da parte da base de trás pra gente conseguir costurar agora, né? A gente vai contar 40 pontos ali na parte de trás e costurar esses 40 pontos que a gente fez separado pra gente poder ter essa parte do ombro do nosso kimono. E para costurar, eu utilizei uma agulha de tapeçaria e a própria linha que a gente fez o nosso trabalho. Terminada a parte da costura, agora a gente vai fazer apenas a parte final, que é a nossa manga, que nada mais é do que um retângulo em vertical dobrado no meio. Esse retângulo, ele vai ter a proporção do dobro das carreiras que a gente subiu para a parte da base de cima do nosso kimono, ou seja, se foram 22 carreiras de pontos altos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir 44 carreiras de pontos altos, para poder, né, dobrar ele no meio e aí costurar na parte da base e ter a nossa manga prontinha apenas para costurar no nosso kimono e já ter a nossa peça toda linda prontinha. Para nossa manga, a gente vai precisar uma quantidade de 25 correntinhas para a gente poder subir os nossos pontos altos. Isso eu fiz porque eu queria uma manga um pouco menor, já que o estilo é oversize, mas caso você queira aumentar, pode aumentar. Após fazer as 25 correntinhas, eu fiz só mais 3 correntinhas, contei as 4 primeiras correntinhas e virei as minhas correntinhas do lado do avesso, pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira parte do nosso trabalho do kimono. Subir os pontos altos nas perninhas que tem no meio da nossa correntinha na parte do avesso. Então, a gente vai subir pontos altos até o final da carreira, tendo um total de 25 pontos altos ali. Então, eu vou subir aqui e vou trazer aqui pra vocês todas as minhas 44 carreiras de pontos altos, porque, como eu disse pra vocês, não é segredo nenhum. É só subir pontos altos em cima de cada ponto alto e subir cada carreira até chegar à quantidade que a gente precisa. Fiz aqui a minha primeira manga e aí agora eu vou repetir o mesmo processo pra gente ter a segunda manga e depois só costurar essa parte da base e depois, tendo essa parte da base costurada, a gente vem juntando no nosso kimono. Após fazer essa parte da costura, eu não mostrei detalhado essa parte da costura porque eu acho que vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Até mesmo também inserir uma barra na manga, uma barra na base dele, enfim. Deixo para a criatividade de vocês. É isso, beijo!